Sejam todos muito, muito bem-vindos ao podcast Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber a Larissa Lakshmi aqui. Larissa, seja muito bem-vinda. Chimarrão. Olá para todos que nos escutam. Muito obrigada pelo convite, Helena. Eu sinto muito honrada em estar aqui. Larissa, você é educadora pré-natal, e eu fiquei pensando muito o que esse momento, antes da gente nascer, antes da gente vir aqui para a Terra, tem para nos ensinar sobre a nossa relação com o tempo e a nossa relação com a calma. Você acha que tem um outro tempo em que a concepção e os bebês, as crianças, os seres humanos, antes de chegar na Terra, trabalham, que é diferente do tempo que a gente fica vivendo aqui no dia a dia? Com certeza. Inclusive, eu acabei de mandar uma mensagem para uma das pessoas que eu atendo, porque ela estava em conflito, né, em relação a esse tempo que a gente vive aqui em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, e aquele tempo em que nós vivemos nessa outra camada ou nessa outra dimensão não tem nada a ver com esse tempo criado pelo homem, né? Que ele nos ajuda e dita, né, alguns fluxos aí do dia a dia, mas não é um tempo completamente real, né? E aí é muito interessante a gente, inclusive, pensar nesse ponto de vista que um bebê, que eu chamo de complexo cósmico ou ser vindouro, né, que ainda está nesse outro plano aí da concepção, ele muitas vezes sabe já quem vai ser o seu pai, quem vai ser a sua mãe, antes mesmo desse casal estar juntos. Então, que tempo é esse? Como que esse bebê sabe que em algum momento essas duas energias vão estar prontas para se encontrarem e depois do encontro em si estarem prontas para conceber esse ser que vai ser um ser humano? Então, não tem nada a ver com esse tempo que nós temos aqui, que usamos com a nossa mente, os relógios e os calendários, né? Por assim dizer. É muito diferente. E uma outra coisa legal da gente pensar também é que em várias escrituras de diversos povos, né? Eu sempre trago muito conhecimento da Índia, que é onde eu fiz a minha formação, né? Uma das formações como educadora pré-natal, mas tem várias outras culturas antigas que falam sobre isso, que, por exemplo, gestações que nós aqui denominamos de curtas, aqueles bebês que interrompem a jornada por algum motivo, para eles são 1.000 milhões de anos vividos, porque eles precisavam passar por aquilo. Então, cada microsegundo, né, sei lá, a gente não tem nenhum termo para poder palavrar, literalmente, né, para falar sobre esse tempo deles. É essencial para a jornada deles também, e é preparatório para esse casal também, que às vezes nem ficou sabendo que teve um bebê em algum momento no ventre. Então, com certeza, esse é um tempo da gente refletir sobre e, e encontrar essa verdadeira paz, né, que traz a calma, essa morada mesmo da qual nos distanciamos e muito, né? Agora, eu sempre fico pensando, não sei se é um pensamento bom ou ruim, e também não sei se eu preciso classificar todos os pensamentos em bom ou ruim, mas é um pensamento que fica na minha cabeça que é, meu Deus, mas esse mundo tão caótico, esse mundo tão difícil, esse mundo tão hostil, é, e trazer um bebê para o mundo, né? E fico pensando do ponto de vista de um bebê também, e eu gostei como você chamou um ser vindouro. Esse ser, eu falo, meu Deus, o que que eles vêm fazer aqui? Ou o que que a gente veio fazer aqui? E eu acho que todo mundo que escuta o Jornada da Calma, em algum momento, se pega diante dessas questões que são existenciais, que a gente vai e volta nelas, e acho que é inescapável. Como você enxerga isso hoje, Larissa, e convivendo com tantas mulheres também, como mãe, acompanhando gestantes ou casais que estão nesse processo de conceber, e também olhando para as crianças e para os seres hoje, o que a gente veio fazer aqui? Por que que a gente vem? Uhum. Eu gosto de parafrasear meu guru, que ele diz o seguinte, que quando a gente ainda está nesse outro plano, nessa outra dimensão, antes de vir,
A gente está literalmente escondendo as pistas do grande caça-tesouro da vida, né? Que é a vida. E essas pistas são as pessoas que a gente vai reencontrar, seja por um breve momento na rua que você viu, ou a pessoa que vai chegar na sua vida e vai ficar por um tempo, às vezes ela vai embora e volta de novo, né? E ela é um lembrete para algo que você veio fazer. Então, geralmente, quando a gente fala em julgamento, né, tem aquele negócio de falar que quando você aponta, tem um dedo voltado para você, é isso, assim, tem alguma coisa em você que precisa ser trabalhado, e esse outro vai te lembrar sobre isso. Só que às vezes a gente julga como uma situação ruim, uma pessoa que trouxe um desagrado, alguma coisa assim, mas na verdade ela está trazendo esse lembrete que é pista e parte desse propósito de nos tornarmos melhores a cada dia. Por isso que eu brinco sempre que a educação pré-natal é para todo mundo que um dia já nasceu. Porque não importa se você vai gestar uma vida, né, vai querer realmente ter um bebê ou não, mas por você estar aqui, você é gestante do seu de amanhã. Então, todos os dias, como você mesmo disse no começo, será que eu preciso ficar julgando o pensamento se é bom ou ruim? É uma compreensão, uma autoconsciência sobre si mesmo que muitas pessoas ainda nem se deram conta que é possível de se fazer. Né? E observar também as situações em esse julgamento, dando esse exemplo que você falou de melhor ou pior, certo ou errado. Nas escrituras da Índia, por exemplo, não tem nenhuma escritura que fale sobre melhor ou pior, certo e errado. Porque em cada situação existe uma maneira de como nós vamos canalizar aquilo que a gente sente para então experienciar aquilo, né? E só que geralmente a mídia, como ela é hoje, ela foca muito pelo lado do negativo, do medo. Vide assistir jornal na TV, 99% das coisas você fala, meu Deus do céu, o mundo tá tipo caindo, né? E tem muita coisa boa acontecendo, né? Só que não é dado o devido foco. Então, a gente aprende a focar nas coisas que têm essa longa duração que costuma levar para uma ansiedade ou para uma depressão, né? Mas esses seres vêm justamente para fazer o quê? Totalmente o contrário. Se você está numa vida totalmente acelerada, aquele bebê vai falar: olha só, eu estou aqui e agora, e a minha necessidade não é daqui 5 minutos. É agora, é essa presença, é esse tempo, é essa calma, é essa nova perspectiva, completamente diferente, né? E cada vez mais que eu tenho abordado as famílias que querem conceber principalmente, qual que é esse desejo? É baseado em quê? Porque muitas vezes também vem de fora. Ai, a gente casou, o próximo passo é ter filhos. Ai, a idade está chegando. Meus amigos já tiveram filhos. Os nossos pais, né, querem ser avós. Mas peraí, que desejo é esse que se baseia no que o outro espera de nós? Então, tudo isso tem a ver também com uma nova perspectiva, um novo olhar sobre, peraí, quem são esses bebês que estão chegando? E aí, algumas escrituras dizem uma coisa muito bela, e que me- eu, quando eu tive acesso a tudo isso, eu pensei, nossa, eu me lembro de quando eu engravidei, né, pela primeira vez, e eu já pensava nas coisas que eu gostaria de ensinar para minha filha e tal, não sei o quê, mas eu nunca me dei conta, apesar de ser extremamente sensitiva e de falar disso nos grupos de parto respeitoso, etc., de que os bebês eles trazem muito desde antes da concepção, através de sonhos, intuições. Às vezes a gente começa a ter contato com coisas que nos chamam a atenção e que antes a gente nunca nem tinha dado bola. Então não é por acaso, né? Existe alguma coisa confluindo, né? E aí uma dessas escrituras diz o seguinte, que esse movimento de dar e receber, que é dado por Rudraya, que é dito coração espiritual, que é o primeiro elo entre esse ser vindouro, um futuro pai e uma futura mãe antes da concepção, ele está nesse movimento do dar e do receber, que é regido pelo Sol, Surya, né? E que muitas vezes a gente, nesse âmbito de querer dar, dar e dar, dar, o que eu vou dar para meu filho, como é que vai ser o quartinho, o que eu vou ensinar, para onde eu vou levar e etc., a gente esquece de receber primordialmente o que eles estão vindo trazer. Então, um exemplo bem básico, que a ciência vai falar o seguinte: ah, mas a mãe está com algum aporte nutricional, então precisa de tal e tal coisa, quando a mulher tem determinado desejo por uma comida. Mas será que esse bebê não está dizendo quem ele é, o que ele precisa? Quais são as preferências dele? Porque muitas vezes depois, a mãe que sentiu vontade de comer uma coisa na gestação, nunca mais come, ou aquilo ela não comia de jeito nenhum e de repente sentiu vontade. Então, esse ser já está dando várias mensagens sobre quem ele é. E se a gente não aprende a primeiro receber o que eles trazem, como é que depois a gente vai querer que eles recebam o que a gente está dando?
E aí vem gente falar que ensinar obedecer é a verdadeira educação, mas não é. Porque a gente não recebeu, como é que eu vou literalmente dar, enfiar a goela abaixo, e esperar que eles aceitem, né? Então, existem muitas nuances, né, da educação pré-natal que são interessantes de falar sobre essa relação com o tempo, com o propósito, né? E muitas pessoas que falam assim, ai, mas depois que você tem filhos, a sua vida acaba. Acaba? Ou é uma oportunidade gigantesca de você. Lembra do lembrete? Essa pessoa que está chegando está vindo lembrar de uma coisa muito profunda que você se desvirtuou, por assim dizer. Eu brinco que é um recalcular de rotas gigantesca, né? Assim como no período da adolescência, que a gente também julga de, nossa, agora é revoltado, não gosta dos pais, mas não, é um período no qual ele recalcula a rota e fala, meu, era para eu estar ali, eu tô aqui, como é que tá acontecendo tudo isso, né? Então. São vários pontos que também na visão da antiga sabedoria indiana falam que são esses pontos epigenéticos, né, onde são realizados inclusive alguns rituais chamados de sanskaras, em que a gente pode se unir novamente a essa missão. Eu brinco que a gente tem um contratinho que a gente assina antes de vir, e às vezes tem letra bem miudinha, e depois a gente esquece que assinou, né? Mas que são essas oportunidades gigantescas. E aí tem várias linhas que falam sobre isso, né? A própria antroposofia fala dos setênios, né? A cada 7 anos que existe uma reviravolta, enfim, e várias outras linhas aí de pensamento que falam sobre isso. Porque que de repente, nossa, me dá uns 5 minutos, parece que nada mais faz sentido, mas peraí, eu não posso largar tudo porque eu vivo disso, né? Então, assim, são essas viradinhas de chave, que são esses lembretes que aparecem e falam, nossa, é uma pista, para onde eu vou agora, né? Então, muita coisa. Nossa, mas é muita coisa maravilhosa e realmente diz respeito a todo mundo que está vivo, né? Todo mundo que está aqui tem essa história e tem esse recalcular de rota que às vezes é gigante, às vezes é micro, mas ele é constante, né? Não, Ele não é constante. tem, não tem escapatória mesmo disso. Mas eu fiquei pensando, você falou sobre as escrituras indianas, né? Que foi onde você fez uma das suas formações. É, e te acompanhando, eu vejo que você fala bastante sobre cultura védica, né? Que é um tema que a gente já falou um pouco aqui no Jornada da Calma, mas não muito. É, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre qual que é essa visão védica indiana sobre esse momento específico, né, do pré-nascimento e nascimento, e como a gente, pensando aqui, sei lá, que a maior parte dos nossos ouvintes são brasileiros e a gente tem uma cultura que é diferente, às vezes um pouco mais distante, inclusive do de uma capacidade de sentir, de imaginar que é diferente, né? Eu fico pensando isso, assim, dependendo de como a gente é criado, nosso contato com a nossa intuição tá mais perto, tá mais longe, enfim. Como é que foi para você se aproximar dessa cultura védica e como você enxerga que nós aqui, ouvintes todos, podemos é, ficar mais perto, assim, mais confortável e ter mais intimidade com essa sabedoria que é isso. Eu acho linda, mas às vezes eu falo, nossa, mas está um pouco mais longe de mim mesmo. Hum. Bom, vou tentar juntar tudo através de uma historinha mais pessoal, assim. É, Quando eu tinha 7 anos, eu comecei a bater a cabeça na parede. Literalmente, eu bati a cabeça e perguntava para meu pai e minha mãe o que eu estava fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu ia, né? Qual era a minha missão. Aí você imagina que isso deu um tilt na cabeça dos meus pais, do tipo, meu, o que que eu falo para minha filha, né? Só que nenhuma resposta que me davam era aceitável para mim, porque eu não fazia, continuava não fazendo sentido. E eu fiquei nessa de bater a cabeça e tudo mais por alguns anos, até que com 11 anos meus pais me levaram para um psiquiatra. E aí, com meia hora de conversa, esse psiquiatra pegou lá o receituário e começou a escrever receita de ansiolítico. E eu falei assim: olha, eu tinha 11 anos, eu falei, eu não quero a pílula da felicidade. Eu quero entender, compreender o que eu sinto. E ele chamou meus pais e falou assim: ó, só vou atender a sua filha se ela aceitar tomar a medicação. E aí foi uma guerra durante muitos anos da minha vida com os meus pais, com medicina e etc. Porque não que eu seja contra a alopatia, mas naquele momento eu tinha certeza absoluta que eu queria compreender o que que se passava dentro de mim, né? E eu demorei muito tempo para perceber que essas respostas não estavam fora. Existem sim muitas ferramentas, e eu acho que as escrituras e várias outras coisas, terapia, isso e aquilo, cursos e tal, vão auxiliar, mas esse verdadeiro caminho de encontrar esse propósito está dentro.
né? E como eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre sonhei e lembro dos sonhos com muitos detalhes, é, tudo isso foi me levando para onde eu cheguei hoje, né? Que eu fui iniciada e etc. Então, em 2017 eu comecei a formação na APA, que é a Associação Americana de Psicologia Pré e Perinatal. Eu fui para os Estados Unidos fazer um dos módulos, que era presencial, e participei de um congresso lá, e foi onde eu conheci o Babaji, que é o meu guru, né? Ele é indiano, mora em Bangalore, na Índia, e foi através da instituição que ele faz parte que eu fiz a minha formação como educadora pré-natal, né? E por que que as coisas faziam tanto sentido? Porque assim que eu comecei a ser iniciada, então o primeiro ano dessa iniciação e desse estudo foi feito online, depois que eu fui para a Índia, né? Então eram em horários completamente alternativos, porque, enfim, 8 horas e meia na frente, na Índia e tal. E eu lembro que, assim, eu sempre fui de anotar muito, eu adoro estudar, eu tenho 1 bilhão de cadernos, livros e etc. Mas ele falava assim: olha só, não é lavagem cerebral, mas eu vou pedir para, nos primeiros meses, você não ler absolutamente nada que seja de outra fonte, né? E não por acaso eu lembro que eu estava lendo a autobiografia de um yogi, do Paramanansa Yogananda. Eu tinha acabado de voltar, né, dos Estados Unidos e eu fui parar nesse lugar também de um jeito muito louco. É, E aí ele falou: tá bom, termina de ler esse livro e depois não lê mais. E assim, depois você vai poder fazer o que você quiser, né? Assim, ninguém tá falando que você vai ter que seguir tudo que eu tô falando aqui. Eu só quero que você esteja livre, né, de outros pensamentos para receber o que a gente vai te entregar e depois o que você faz com isso é você que escolhe. Tá bom. E aí eu me lembro muito bem que cada vez que eu li um trechinho do livro, e daí no dia seguinte eu ia ter, né, a aula da iniciação, parece que o Babaji falava sobre aquele trecho que eu tinha lido. Só que ele não sabia que página eu estava lendo, não sabia nada daquilo, né? E eu fiquei pensando, nossa, que maluco, porque aconteceu a mesma coisa um tempo antes do meu pai morrer. Meu pai era um físico quântico. E ele foi uma das únicas pessoas, fora minha irmã gêmea e meu marido, que me incentivaram muito em ir para psicologia pré-perinatal, educação pré-natal, porque eu, enfim, eu já trabalhava em instituto de pesquisa, já tinha minha equipe, enfim, já tinha uma carreira, e eu falei, não, depois que eu engravidei, assim, tudo mudou praticamente. E eu me lembro que, então, já que ele era uma pessoa que gostava muito de estudar também, ele era a pessoa que eu queria compartilhar tudo que eu estava aprendendo no curso da APA, né? Só que uma coisa me intrigava muito, que toda vez que eu chegava na casa dele para conversar, antes de eu perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa que me deixou mais duvidosa com tudo que eu estava aprendendo, ele me vinha ou com uma revista, ou com um artigo, ou com um livro que tinha a resposta na capa antes de eu fazer a pergunta. E eu fiquei muito intrigada. Aí, juro pra você, em 10 dias seguidos acontecendo isso, no 11º dia eu falei, vou fazer um teste. Eu cheguei na casa dele já com a pergunta na mente. E aí, ele abriu a porta, já me deu a revista, eu guardei até hoje, a revista com a resposta na capa. E eu perguntei mentalmente, pai, você lê minha mente? E ele fez assim com a cabeça, né? Então, ele fez que sim com a cabeça, né? Só o movimento sem falar com a boca. Eu dei um grito, né? E meu pai sempre estudou muito essa questão da mente, da espiritualidade, etc. Desde muito pequenininha ele falava sobre essa interação mente, matéria e espírito, né? E por várias visões, inclusive a visão védica. Só que durante a minha vida ele tentou falar sobre isso, mas eu sempre, não, pai, não quero saber sobre isso, não quero saber sobre isso. E aí, quando um pouco antes dele, né, fazer a passagem, ele me deu uma pasta com alguns documentos que eu só fui abrir também depois, muito depois que ele faleceu, e eu me dei conta que ele sempre estava ali tentando me falar, olha só, o que você estuda não é diferente do que eu estudo, só que eu vejo pela parte dos números, da matemática, né, profunda e tal, e você vê pelo nascimento. E ele sempre disse que a matemática é a linguagem do amor, e que talvez por isso nós temos tanta dificuldade de amar, porque a gente não compreende a matemática, né? E nas escrituras, a matemática está presente em tudo, porque geometria sagrada é matemática pura, né? Então, assim, tudo fez muito sentido para mim, né? Porque tinha a ver com essa outra relação que eu tinha com meu pai, com algo que dentro de mim, assim, eu lembro uma vez também que meu pai me explicou, ele me deu uma aula, é, e eu lembro que, assim, eu não prestei atenção em nada efetivamente do que ele estava falando, que era sobre o Big Bang, mas eu olhei nos olhos dele e eu vi a paixão dele falando sobre aquilo, e eu lembro que eu estava na sexta série, eu lembro que eu pensei comigo mesmo, falei assim, um dia
eu quero falar com essa paixão sobre algo, igual meu pai fala. E depois que eu tive, então, contato, né, com a maternidade, com essa sensibilidade diferenciada, né, que eu já tinha, mas que foi elevada, né, ao infinito na gestação, e que aí eu fui de encontro mesmo com a educação pré-natal, tudo fez muito sentido. Então, talvez esteja longe muito nesse intelecto, sabe, nessa parte que a gente fica muito mental. Mas a verdade, assim, que é aquela que é através da intuição, que é trazida através do coração, ela é universal. Porque você pode ler a Bíblia, o Alcorão, você pode ler o Torá, você pode ler as Escrituras, todas elas falam sobre a mesma coisa em linguagens diferentes, né? Por quê? Porque foram interpretadas em eras diferentes, no qual a consciência tinha ali uma abertura para aquilo, né? Então eu brinco que a gente está indo em direção a uma pirâmide, assim, né? A gente tem na base, que é mais larga. A gente tem vários dogmas e pontos de vista diferentes, mas a gente começa a perceber que, cara, a gente está indo para o mesmo lugar. Todas essas visões são pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, né? Então, para mim, esse encontro com essa cultura védica foi esse despertar do tipo, uau. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção é que, como eu sou filha de cientista e eu amo ver para crer, assim como todo mundo que está aqui, né? Gosto de evidências, né? Mas como eu sempre fui muito sensitiva e, enfim, através de sonhos, intuições, eu às vezes tenho visões, às vezes escuto coisas, eu falava, meu, será que isso é loucura? Né? E aí eu já fui internada no hospital psiquiátrico e eu fui expulsa do hospital psiquiátrico, então eu sei que eu não sou louca. E aí eu fico pensando, gente, não, tem alguma coisa para além desse ver para crer que a ciência ainda não conseguiu mostrar e que talvez nem consiga, porque é um plano que é para a gente ativar esse sentir, né? É ativar essa confiança na vida que a gente perdeu e muito. Por quê? Porque a gente pensa que, de novo, um terceiro vai vir com a resposta pronta do que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, como a gente tem que viver, né? E é claro que existem, então, o quê? Aqueles aproveitadores que vão fazer disso, opa, peraí, então eu vou lidar com o medo ou com as dificuldades, tal, dessas pessoas para poder me ter um poder sobre elas, né? Existe muito disso. Uma das perguntas que eu fiz, assim, primordiais quando eu comecei com a iniciação com o meu guru é como que na Índia, então, que tem esse conhecimento que até hoje é vivido mesmo, no dia a dia, assim, né? Eles repetem muitas coisas que eles simplesmente repetem porque o outro faz, ninguém falou por quê, né? E geralmente quando eu tô atendendo casais ou dando palestra, etc., as pessoas querem saber o significado de cada coisa, de cada mantra, e o Babaji falava, você não vai anotar nada, eu não vou te dar significado de nada, você vai ouvir. Quando ele falava dos mantras que eu tinha que entoar várias vezes, né, que ele sugeria entoar, eu falava, mas não tem uma letra para que eu possa ler? Ele, não, você vai ouvir. Porque quanto mais você ouvir, mais você refina, né, por dentro esse sentir. E aí, quando estiver pronto, você vai conseguir você entoar, você cantar, você falar sobre isso. Se o outro te dá pronto, você só está repetindo. É diferente de você acordar essa verdade que está dentro de você, né? Então, teve muitas coisas que me chamaram a atenção, né? Ele é astrólogo master, então ele começava a falar sobre astrologia e eu nunca acreditei em astrologia. E aí eu lembro que ele falava várias perguntas e as respostas iam vindo e eu, gente, mas como que eu tô respondendo uma coisa que além de eu não acreditar, eu não sei nada, né? E ele falou, porque tá tudo dentro de você. E aí, qual é o paralelo que eu faço com a educação pré-natal, né? Que é muito diferente do que a gente aprendeu na escola. Quando a gente pensa no zigoto, que é essa primeira célula, né, de um ser humano, pensa assim, a contração de todo o potencial do universo, de toda a sabedoria, de tudo que é possível ser manifestado numa única célula. Né? Que o meu guru brinca que é a célula guru e que fala: bom, já que eu sei tudo, eu vou começar então a multiplicar, a dividir isso com outros. E aí começa essa multiplicação, que muitos falam que é divisão, né? Celular. E aí a gente pensa o seguinte, que essas primeiras células, todas elas têm a capacidade de realizar qualquer coisa do corpo humano, do ser humano, mas elas vão se especializando em determinado órgão ou sistema que elas vão operar, né? E aí então a gente vê qual é o potencial verdadeiro do ser humano. Porque quando a gente vai para a ciência e a medicina, né, ocidental, que separam por partes para pesquisar o que é cada, a gente perde a potência do todo. Hoje a gente já percebe, né, que antes a medicina via muita parte física, e ela já percebe que o emocional está completamente ligado. Agora a gente já pensa numa mente, ou seja, a gente está ampliando, né? E aí uma outra coisa muito legal que tem nas escrituras sobre esse encontro mesmo o espermatozoide com o óvulo,
é que jamais foi sobre vence o mais forte, o mais rápido, o melhor. Por que será que o divino, Deus, o universo, a energia criadora, seja lá como você quer chamar, ia desde o início pensar em algo que era competitivo? Não, é completamente colaboração. Então, esses primeiros quase 50, 60, 70%, né, dos 300 milhões de espermatozoides que adentram o corpo da mulher, eles fazem como se fosse um tapete vermelho para que os demais possam seguir de encontro com o óvulo. E ao contrário do que muitos dizem também, não é o mais forte que vai lá e blum, penetra e fecunda. É o óvulo que se abre para o escolhido. E é tão interessante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em consciência, muitas vezes, né, a própria psicologia, hoje ela já percebe essa consciência muito antes, mas antes pensava assim, ah, até 3 anos a gente nem lembra de nada, nem tem consciência. Mas se fosse assim, qualquer espermatozoide que adentrasse o óvulo ia gerar um indivíduo igual, só que se eu tenho gêmeos ou se eu tenho um filho agora e daqui 10 anos, não é o mesmo ser, eu não estou criando o mesmo ser. Então, que consciência é essa que habita esse material, né, essa matéria em forma de espermatozoide que vai gerar um novo ser? Olha que complexo que é tudo isso. E que é muito diferente do que a gente aprende em biologia. É tudo sobre cooperar. E aí o meu guru sempre brinca. Imagina, se a gente está num planeta com 8 bilhões de pessoas, não é para viver isolado, numa montanha, meditando sozinho. Não, é para aprender a se relacionar, aprender a interagir, aprender, né, a dar e receber, né? E aí, assim, vai para um aspecto completamente diferente do tempo, né? Como você começou esse encontro de Larissa, hoje. eu não conheci seu pai, mas com certeza, se ele tinha o mesmo brilho que você tá tendo no olho agora me contando tudo isso, eu entendo como é apaixonante, assim, entender um. E não é um assunto, né? Eu acho que é um jeito de se conectar com o mundo. Eu fiquei pensando nisso também, assim, que acho que nessa pirâmide que você falou, né, que tem essa base com dogmas, ideias, pensamentos, e tudo é tão diferente até a gente chegar num ponto que a gente se encontra e que eu não consigo pensar em outra coisa que não tem a ver com amor, né? Que não tem a ver com a gente exercer isso enfim, que parece que vem com a gente, né? E que a gente se perde, às vezes se desconecta e se conecta mais, e que aí esses lembretes que você foi falando também, né? As pessoas vão trazendo. Eu pensei o quanto a conexão é importante. E eu acho que a história do nascimento, agora te ouvindo, me veio isso, assim, a gente esquece que teve uma conexão entre duas informações, entre duas células, entre dois universos, que de repente se abriram um para o outro. E quanto é difícil a gente se abrir um para o outro, assim, quanto é difícil a gente se abrir agora para uma conversa, às vezes. A gente já está no finalzinho do Jornada da Calma, mas eu não queria deixar de te fazer essa pergunta, assim, como você trabalha no seu dia a dia essa abertura para conexão? Eu acho que a gente começou falando do tempo, e eu acho que o nascimento, a gestação, enfim, a vida tem esse tempo que é diferente, mas eu sinto que tem também um espaço. E aí você falou sobre abertura, como você sente quando você, também uma pessoa muito sensitiva, quando você está fechada ou quando você está aberta, e como a gente pode se abrir mais para a vida e para esse amor que a gente quer, acho que todo mundo chega nele. Uhum. Acho que eu tive o grande privilégio, depois de 9 anos, de gestar novamente, né? Então, eu tô com um bebê de 1 ano e 5 meses e ele veio assim para eu poder colocar na prática aquilo que eu falo com outros casais, né? Claro que com a Olivia, que já tem 10 anos, eu faço também, né? Enfim, já tenho um relacionamento de quase 20 anos com meu marido, mas assim, ele veio me trazer que essas conexões, elas exigem uma presença muito diferente em determinadas situações da vida, né? Então eu vinha num ritmo de trabalho muito grande e é essa coisa assim, como eu adoro falar sobre isso, né? Você vai falando e vai atendendo e vai fazendo, não sei o quê, e aí vem convite, aí você quer fazer e tal. Mas de repente ele veio e assim, eu me lembro muito bem de ter pensado assim, ah, com uns 8 meses eu acho que eu já consigo fazer alguma coisinha, isso e aquilo e tal. Só que assim, com 8 meses, eu falei, cara, olha que ele tinha 8 meses. Eu falei, nossa, eu tô muito longe ainda de começar a fazer alguma coisa.
né? Porque esse convite com essa presença, e não assim julgando, né? Porque eu sei que tem gente que não tem condição mesmo de estar, né, com os filhos, mas assim, isso é até uma alfinetada, assim, geral na sociedade, principalmente nos modelos em que a gente se enfiou, né? No qual a gente não tem esse tempo dessa presença. E quando você falou de conexão, desde o início a gente desconecta. O bebê nasceu, já separa, né? Essa terceirização acontece o tempo inteiro. E aí muito precocemente o bebê já vai para a creche. Muito precocemente esse bebê já não pode mais mamar, porque se vai para a creche não tem mais, essa mulher tem que voltar para o trabalho, etc. Então, assim, é o tempo inteiro essa desconexão. Só que essa desconexão, ela está sendo feita por nós mesmos. Então, é um chamado de consciência. Pra você ter noção, já me perguntaram aqui no condomínio, já faz uns meses isso, se eu sou babado, meu filho, porque eu tô sempre com ele. Eu me choquei no início, meu Deus, não, ele é meu filho mesmo. Então eu penso, nossa, no começo aquilo me doeu e depois eu fui entender que essa dor que eu senti era essa dor de muitos não poderem ter tido as suas mães junto com, né, com si nesse momento da vida ou não puderam estar com seus filhos. E aí eu faço uma pergunta para devolver agora e talvez finalizar. Quando a gente também diz que não pode, essa escolha vem de fora, porque eu preciso ter uma carreira, porque eu preciso de não sei o quê, ou de algo que é interno, que me convida para uma conexão que talvez eu tenha dificuldade porque eu também não tive. Não falam que a maternidade você só entrega, ou a paternidade só entrega o que você recebeu? Então é um convite a todo momento da gente poder fazer essa conexão. Eu brinco que todas as crianças são um presente para a gente se conectar com essa presença. Mas não é fácil, não é fácil, é um desafio. É um desafio, mas quando você se permite isso também é muito libertador, muito. Não sei se respondi. Nossa, respondeu muito, Larissa. Que presente você. Aqui no Jornada da Calma e aqui conversando, só tenho a te agradecer mesmo. Acho que é um universo gigante, tem muitas portas que se abrem. Ia te pedir para finalizar só para, enfim, quem ficou com vontade e curiosidade de te ouvir mais, de conhecer mais sobre o seu trabalho, onde te encontra. Legal. Então, buscar o Instagram, né, do Temple of Peace, que é o Templo da Paz, é @omniopeace, OMNIOPEACE, né? Um pouquinho difícil, hein? Eu tenho um outro Instagram também que é muito legal, em que eu faço de uma forma um pouco mais criativa e mais diluída, porque a educação pré-natal é isso, abrange muita coisa, às vezes a pessoa fica, meu Deus, é muita informação, mas de uma forma mais descontraída, através de algumas ilustrações, que chama Face Womb, né? Então, Face igual Facebook, Womb de ventre em inglês, com como chama aquele tracinho embaixo? Um subtítulo embaixo? Travessão, não lembro, mas aquele tracinho, um tracinho sublinhado embaixo. Sublinhado embaixo, isso. E aí tem o meu podcast também, que chama Conexão Cosmo Ventre, que tá no @Cosmo Ventre, em que eu, junto com a Letícia Paramirim, a gente faz também várias conversas aí, trazendo histórias reais dessa comunicação espiritual que se dá desde antes da concepção, né? Durante a gestação, durante o parto e durante toda a vida, né? Que vai nos conectar aí ao início e, entre aspas, ao fim, né? Porque no final das contas, de onde a gente vem também é o nosso destino. Então, é isso. Ai, Larissa, muito, muito obrigada. Que alegria ter você aqui. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Com certeza. Muito obrigada pelo convite para você que estava aqui ouvindo. Ou vai ouvir ainda, né? Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela abertura, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela confiança e pelo amor. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.